Agora vamos ao Facing the Giant, né? Vamos ouvir novamente o nosso querido amigo e sócio Davidson Silva, que já mostrou aí sua plataforma, muito interessante, que vai ajudar também o êxito e os beneficiários do êxito, e vai falar sobre decifre e influencie pessoas. Davidson, mais 30 minutos aí. Ok. Depois a gente vai ouvir a Laura Oliveira, falando como empreender na crise. Oi, Laura. Olá, David. Bom estar aqui com vocês, amigos. Vamos lá falar um pouquinho quem é o Davidson. O Davidson é um empreendedor determinado, competitivo, ousado, um cara de relação fácil, interação com as pessoas, comunicativo, sociável, acelerado e também um cara que é criativo. E quanto que eu pequei na minha vida como empreendedor por não me conhecer, por não conhecer as minhas potencialidades, por não conhecer ou por não dar atenção aos pontos que precisavam ser melhorados ou complementados por pessoas ao meu redor. E depois de bater cabeça algumas vezes, eu entendi que eu precisava aprofundar no conhecimento do comportamento humano, porque, na verdade, tudo, absolutamente tudo no contexto organizacional é feito por pessoas e para pessoas, né? Foi aí que eu escrevi esse primeiro livro aqui, best-seller, com mais de 100 mil cópias vendidas já, o Decifre e Influencie Pessoas. E depois veio, pensando em carreira, em trazer aí o autoconhecimento, o conhecimento de propósito, a escolha profissional para os nossos jovens, o Decifre Seu Talento, né? Então, vamos pensar aqui nas grandes organizações do mundo, tá? Primeiro que todas as grandes organizações do mundo um dia começaram pequenas, né? A grande maioria das que dominam o mundo hoje começou numa garagem, né? Começou com o sonho, com a visão de um empreendedor. E aí, qual que é a grande vantagem competitiva? Vamos pensar nas grandes empresas do mundo hoje, né? Google, Facebook, Microsoft, Apple. O que essas empresas, todas essas empresas têm em comum, né? Qual que é a grande vantagem competitiva delas? Será que é a marca? Será que é você aluno aí do Face the Giants, que está nos assistindo? Escreve aí no chat. Qual para você é a grande vantagem competitiva das grandes organizações do mundo hoje? Qual que é? O que todas elas têm em comum? O que todas elas têm em comum? Escreve para mim. Será que é a marca, a experiência do cliente, é o produto, é a tecnologia, né? É o marketing que se faz? Inovação, olha, a Carla está colocando aí, inovação, solução. O que torna cada uma dessas empresas únicas, gente? Nada mais é do que uma cultura de alta performance. Uma cultura de alta performance, uma cultura de entrega extraordinária. É por isso que elas têm uma grande proposta de valor, né? E quem que faz a cultura, gente? São as pessoas. Mas não é qualquer pessoa, são as pessoas certas. São as pessoas certas nas empresas. Então, a maior vantagem competitiva para ter uma cultura de alta performance, né? O Peter Drucker, ele fala o seguinte, a cultura devora a estratégia após o café da manhã, logo após o café da manhã. Porque você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter o melhor plano de ação, o melhor planejamento, mas se você não tiver uma cultura
alinhada com essa estratégia, não vai, com toda certeza. E quem faz a cultura? O que é a cultura, Davidson? Para você que está me assistindo, né, o que é cultura? É simples. Cultura nada mais é do que o comportamento coletivo, né? Não é aquilo que está no quadro. O que está no quadro, visão, missão, valores, propósito, é muito lindo o discurso, muitas vezes, dentro das empresas, né? E você que quer empreender, você que está empreendendo nesse exato momento, você precisa se preocupar em como criar uma cultura diferenciada, uma cultura de alta performance. Que assim como nós temos uma personalidade própria, a nossa identidade, a cultura ela é a identidade da empresa. Ela diz como as pessoas fazem as coisas no dia a dia, ela traz o porquê as pessoas fazem, e isso tem que ficar muito claro, porque as nossas empresas, se a gente não der atenção, elas estão cheias de gente que está lá só apertando o parafuso, só fazendo o que tem que ser feito, mas e porquê? Né? E o porquê tem que ser feito, e a visão estratégica, qual que é a visão estratégica, qual que é o nosso propósito. Então, é preciso deixar essa identidade muito clara para as pessoas, e como mapear na prática essa cultura. Você precisa mapear e entender, né? Todos que estão dentro da tua organização. E foi justamente isso que eu busquei fazer durante os últimos 8 anos da minha vida, e entender que a empresa ela é um ecossistema, e cada um tem a sua parte necessária, a sua parte fundamental nesse ecossistema. O Einstein falava o seguinte: se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, ele vai passar o resto da vida achando ser um idiota, né? E quantos de nós muitas vezes achamos que nos sentimos esse peixe, né? Ou desde lá da nossa educação, na nossa escola, né? Desde a faculdade, né? Por julgar, e muitas vezes a gente não é que a questão do peixe, de se sentir o idiota, mas se sentir mesmo no lugar certo, né? Será que eu estou no lugar certo, com o propósito certo, com as pessoas ao meu redor? Porque o trabalho do líder, o trabalho do empreendedor, primeiro, é como se a tua empresa fosse um avião. É como se a tua empresa ela fosse um avião, e para esse avião decolar, primeiro você tem que trazer as pessoas certas para dentro do avião. Você tem que trazer as pessoas certas, atrair os melhores, as pessoas têm que sentir interesse. A pergunta que eu te faço é: quantas tinha que ter fila, tem que ter fila de pessoas para pegar esse avião. O quanto que você está comunicando para que a tua empresa ela seja um avião atrativo. E aí o trabalho do líder não é só trazer as pessoas certas e colocar no lugar certo. Ele precisa direcionar a visão, onde que ele quer que o avião chegue. Aonde que o avião? Qual que é a tua visão como líder? Qual que é o teu objetivo? E comunicar isso. As pessoas estão no avião, mas muitas vezes nas nossas empresas elas estão sem saber para onde esse avião vai. E aí qual que é a rota, né? Se você precisa atrair os melhores. Você precisa trazer para o teu lado os melhores, ter uma mentalidade, um mindset de crescimento e de contribuição, para que todas as pessoas que estejam ao teu redor elas possam contribuir, entender que, como empreendedor, é importantíssimo escutar quem está no dia a dia lá, escutar os comissários, escutar todas as pessoas que estão, muitas vezes, na linha de frente, para se tomar qualquer que seja a decisão. Então, depois que você comunicou a tua visão, aonde você quer que o avião chegue,
Depois que você comunicou por que aquelas pessoas estão lá dentro daquele avião, por que elas estão lá na tua empresa, qual que é o propósito, por que a tua empresa nasceu, a fim de que solução a tua empresa nasceu, o teu negócio nasceu, que veio do teu coração, a tua paixão, né? E aí, se essas são as pessoas certas, elas vão fazer o avião decolar. Só que, e principalmente nos dias de hoje, com pandemia, nos dias de hoje, em que a gente está enfrentando um desafio global, acabou o espaço para aquela gestão antiquada de planejamento e controle. As pessoas, primeiro que o grande atributo para se trazer uma pessoa para o teu lado, você empreendedor, é confiança. É confiança. Você precisa confiar. Você precisa ter a segurança que aquela pessoa ela vai produzir, mesmo estando lá da casa dela. Você precisa confiar, primeiro, no caráter, você precisa confiar nas qualidades, nos talentos que aquela pessoa tem. Mas eu só tenho como fazer tudo isso se eu entender de pessoas. Tudo é sobre conexão humana. No final, tudo vai ser sobre conexão humana. Então, confiando, e aí delegando, direcionando. Eu vi um vídeo essa semana que o Geraldo Rufino postou. Cara, que incrível! Lá no Jô, ele falando, pô, eu me especializei em não fazer nada. Estou especialista. Cara, como eu ri daquele vídeo, como é a realidade. Como é a realidade, e principalmente nos dias de hoje. O líder, ele precisa ter a segurança que ele tem as pessoas certas do lado dele, ele precisa ser um direcionador. Agora, ele precisa dar para Maria as demandas de acordo com as competências que a Maria tem. Ele precisa dar para o João as demandas de acordo com o que o João tem de competência para entregar e produzir. E cada vez mais, a liderança ela precisa ser uma liderança participativa. Ela precisa ser uma liderança participativa. E nos dias de hoje, né, o papel de um líder, eu tenho um exemplo, né, do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, inclusive, é público isso. Ele conta na sua biografia que o Grupo Pão de Açúcar vivia um dos piores momentos, eles estavam para quebrar, decretar falência, e aí ele foi lá para um workshop do Jim Collins e levou os 11 vice-presidentes dele, diretores lá do Grupo Pão de Açúcar, e ele disse que aquilo foi um marco, né? Porque o Jim Collins, né, depois dele abrir ali o que ele estava passando, disse para ele, Abílio, seguinte, você, para ter uma empresa de sucesso, duradoura, próspera e plena, você precisa, a métrica do sucesso você precisa ter 95% das pessoas certas nos lugares certos, fazendo aquilo que nasceram para fazer, que tem habilidade para fazer, que tem talento para fazer, com muita determinação. Então, aquilo depois, ele chamou até a dança das cadeiras, tem até reportagem na Exame sobre isso, ele chamou a dança das cadeiras do Pão de Açúcar, porque ele mudou tudo, e depois o grupo cresceu pelo menos 30% naquele ano, o que foi o que salvou para depois ser adquirido, né? Então, esse é o desafio, esse é o grande desafio de qualquer que seja o empreendedor. Agora, como fazer isso se eu não entendo, né? Eu quebrei, eu conversei com o Janguê um pouco sobre a minha história, né? Eu quebrei lá atrás, em 2012, uma empresa, a empresa crescendo, justamente porque eu não entendi de pessoas.
porque eu não tinha critério para contratar, eu não tinha critério para trazer os melhores. E aí, como líder, né, eu acredito, né, que todo líder ele deve ser um headhunter, um caçador de talentos. Steve Jobs, quando tinha qualquer projeto, o primeiro passo dele não era o quê. Depois do porquê, era quem. Quem vai estar do meu lado? Quem vai estar do meu lado nesse projeto? Quem são os melhores? E aí, aficionado, ele ia buscar os melhores. Elon Musk, do mesmo jeito, o homem mais rico do mundo hoje, né, ao lado do Bezos. Então, e todos eles, Jorge Paulo Lemann também, todos eles entrevistam ainda pessoas chave para os seus negócios, estão o tempo todo buscando e aprimorando e buscando talentos, né? Então, o grande desafio das empresas. Eu tive no Vale do Silício, gente, fiz uma imersão lá, 60 dias imerso no Vale do Silício, e eu perguntava para todos os líderes. Tive na Google, tive no LinkedIn, tive na Netflix. A Netflix tem um modelo de gestão incrível. É um modelo que eu busco para o GoIT, que eu busco implantar dentro do GoIT, um modelo de gestão por OKR, né, por objetivos e resultados-chave, por squad multidisciplinar, né? Não adianta, né? Qualquer que seja o projeto, a empresa ela precisa estar dividida em projetos. Aquilo de estar setor financeiro, setor comercial, setor de marketing, setor de controlador, isso é coisa do passado. Você como gestor, se você não entende que a tua empresa precisa ser dividida em projetos e principalmente de maneira multidisciplinar, por que não? O marketing trabalhando junto com a tecnologia, trabalhando junto com o comercial, pessoas-chave para cada projeto, uma gestão participativa em que todos buscam soluções, e aí é onde vem o grande desafio das empresas, inclusive lá do Vale do Silício, porque ao perguntar para os grandes líderes de todas essas empresas, né, da Udemy, Netflix, da HP, cara, como pode? Você aqui tem todos os recursos tecnológicos, recursos financeiros. Quais são os teus principais desafios? Você ainda tem alguma dificuldade trabalhando aqui no Vale do Silício, celeiro de tecnologia no mundo? E absolutamente todos eles me disseram, Davidson, aqui nós temos duas grandes dificuldades. A primeira é encontrar a pessoa certa, trazer as pessoas certas. E a segunda é a comunicação. Depois que eu trago essas pessoas, como que eu faço para essas pessoas terem resultados trabalhando juntas? Então, a comunicação, e aí vem as relações interpessoais, cada vez mais, ela é uma necessidade dentro das empresas de desenvolvimento, né? E aí é por isso que se fala tanto em inteligência emocional, né? Tanto em soft skills, tanto em criatividade, tanto em colaboração, empatia. Então, são as principais soft skills de acordo com o Fórum Econômico Mundial, das 10 maiores habilidades, né, imprescindíveis para o profissional de resultado, profissional de alta performance, as 10 são competências comportamentais, competências naturais humanas, de conexão humana, né? E aí tanto se fala hoje em inteligência emocional, mas na prática, o que é inteligência emocional, gente? Inteligência emocional é me conectar comigo mesmo, extrair, ter autoconhecimento, ter autocontrole, gerenciamento das minhas emoções e me conectar e extrair o melhor de mim, em qualquer que seja a circunstância, e saber me conectar com o outro de acordo com o seu perfil, saber me socializar, ter empatia
e extrair o melhor da nossa relação em qualquer que seja a circunstância. Então, isso, na prática, é inteligência emocional. E essa é uma das principais habilidades do século XXI, né? E eu acredito muito, é isso que eu retrato também no Decifra e Influencie Pessoas. Agora, como acessar cada pessoa, entendendo cada tipo de perfil. Como saber me comunicar? Porque a gente passou a vida inteira achando o seguinte, ó, trate o outro como você gostaria de ser tratado. É até bíblico, eu aprendi com meu pai, aprendi com minha mãe. Filho, trata o outro como você gostaria de ser tratado. Agora, se eu fizer isso, a minha comunicação ela vai ser efetiva? Ela não vai ser efetiva, porque eu vou estar acessando um ou dois tipos de perfis no máximo. Mas, na verdade, existem 4 tipos de perfis. E aí eu vou trazer para vocês, muita gente já conhece a teoria DISC, que é a teoria comportamental mais utilizada nas organizações do mundo, né, onde o autor é um PhD de Harvard, chamado William Moulton Marston, psicólogo, advogado. E agora, dentro das organizações, gente, dentro das organizações, em qualquer que seja, porque as pessoas ainda não entenderam que o comportamento humano ele também é uma linguagem. Assim como existe o português, o francês, o alemão, o italiano, e eu tenho que acessar a mesma língua para que eu tenha uma comunicação efetiva com cada um dos idiomas, o comportamento humano ele também é uma linguagem. Só que dentro das nossas empresas, dentro dos nossos lares, inclusive, tem muita gente falando grego com quem não entende grego. Nossas empresas estão virando cada vez mais uma torre de Babel. E como, gente? Como solucionar isso, Davidson? Primeiro passo, consciência. Consciência. É gerar consciência, é entender que cada pessoa tem uma maneira de processar diferente. Essa nossa máquina aqui, humana, né, o cérebro humano, ele processa diferente para cada pessoa. Primeiro que você é único. E depois que existem, sim, padrões comportamentais que trazem pessoas mais aceleradas, pessoas mais calmas, pacientes, trazem pessoas mais analíticas e trazem pessoas mais reservadas e mais sociáveis, né? Então, sabendo disso, gerando consciência, entendendo que eu sou quem sou e você é quem é. Porque onde começam os conflitos? O conflito começa quando eu acho que estou certo. Mas, vamos lá. Vamos falar aqui um pouco sobre conflitos, né? Onde começa o conflito? É justamente dessa maneira. Vamos aqui. Bolsonaro, Dória. O Bolsonaro, ele tem o perfil dele, ele tem o estilo dele, ele tem a maneira dele ver o mundo, seu paradigma, e ele tem, na sua visão, ele está o quê, gente? Certo. O Dória, da mesma forma, tem o seu perfil, tem sua personalidade, tem suas crenças, seus valores, e na visão dele, ele está certo. Mas é aí que surgem os conflitos. Porque se eu estou certo, alguém tem que estar errado. Mas por que alguém tem que estar errado? Por que não podem, 2 não podem estar certos? Por que 10 não podem estar certos? E cada um tem, no seu ponto de vista, né? Agora, aonde que também, qual que é o grande desafio aí? É saber que eu sou quem sou e você é quem você é.
que cada um tem a sua maneira de pensar e de ver o mundo. E aí, quando dentro das organizações isso é respeitado a diversidade de opiniões, e cada vez mais é preciso. Pô, como que é liderar alguém que nasceu, aqui no bairro Nobre, em São Paulo, que teve todas as experiências do mundo, que teve todas as possibilidades do mundo? Pô, que incrível, essa pessoa tem muito a contribuir com a tua empresa. Mas aquele cara também da periferia, né, no meu caso também, que sou da periferia de Fortaleza, tive experiências, vivências que o outro não viveu. E aí eu enxergo o mundo no meu ponto de vista, e ao invés de gerir esses conflitos, ao invés de ter o conflito, como seria colocar em jogo, na busca de uma solução, todas essas visões? A visão do homem, a visão da mulher, a visão do mais velho, a visão do mais novo. E aí buscar entender. Porque o segredo do sucesso, ele é a flexibilidade. A flexibilidade. A gente tem que aprender a ser flexível como a água. Como a água. A água estava lá na fonte, quando você colocou ela no tonel, ela assumiu a forma de quem? Do tonel. Ela veio para um tambor menor, assumiu a forma de quem? Do tambor menor. Ela veio para uma jarra, assumiu a forma de quem? Da jarra. Ela veio para o copo, assumiu a forma do copo. Isso, na prática, é inteligência emocional, na prática, é inteligência comportamental, é saber decifrar pessoas para acessar a conexão com essa pessoa, de acordo com o perfil dela, de acordo com o seu estilo, a sua maneira de pensar. Davidson, dessa forma eu vou ter uma confusão de personalidade. Não. Como eu disse, se você tem consciência de quem você é, se você tem consciência de quais são os teus pontos fortes, de quais são os teus pontos de desenvolvimento, e aí quem são, ou você vai buscar desenvolver isso, ou você vai buscar pessoas que te complementem nesses pontos. Essa é a verdadeira fórmula da produtividade. Porque no final de tudo é sobre pessoas, sobre entender pessoas. E eu faço um convite para você que está nos assistindo, se você quer entender, aprofundar mais sobre perfil comportamental, muito em breve vai ter lá na plataforma do Instituto Êxito o meu curso do Decifre, workshop do Decifre e Influencie Pessoas, com os 4 perfis, para que você entenda não só o comportamento humano, não só como acessar cada linguagem, mas principalmente o que motiva cada tipo de pessoa e como se conectar com essas pessoas. Esse, eu acredito, ser o segredo do sucesso e da plenitude na vida e nos negócios. Obrigado, pessoal. Show de bola, Davidson. Muito obrigado aí pelas lúcidas observações, considerações e lições sobre como decifrar e influenciar pessoas, né? De extrema importância nas organizações exponenciais, né? Porque as empresas, as organizações são feitas de pessoas, daí a importância de saber lidar com pessoas, porque são as pessoas que são criativas, inovadoras. A empresa em si ela é estática, né? As pessoas não. Então, a empresa sem pessoas... Bacana essa abordagem. É apenas um ente estático, né? Então, parabéns aí pelas lúcidas considerações. Vamos agora à nossa sócia Laura Oliveira. Empreender na crise é possível, Laura? Claro que é. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite, Janguier. Foi muito bom, muito bem aceito.
A crise é um sucesso. Quando o Carol me perguntou, Laura, qual vai ser o tema? Eu falei, o mais polêmico possível, mas o mais interessante por causa da situação que nós estamos vivendo hoje numa pandemia mundial, né? Então, nós estamos numa pandemia planetária. Ela não é nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem de lugar nenhum, é de todos, né? Então, é isso. Bom, eu queria primeiramente agradecer, dar uma boa tarde a todos. Estava escutando o nosso parceiro aí que palestrou falando muito de inteligência emocional, e eu vou compartilhar 4 slides, que enquanto isso, vocês vão escutando a minha voz e vão dando uma olhadinha para vocês refletirem sobre... Estão todos vendo? Para a gente refletir um pouquinho. Olha só, todo mundo vendo? Olá? Então tá. Então, olha só, nós temos um coração e o cérebro, né? O que será? Ele estava falando de inteligência emocional, de soft skills, que às vezes eu acho que é hard skill, porque a parte emocional é uma das mais difíceis da gente lidar. Nós temos todos os dias várias caixinhas que a gente abre e fecha, né? Então, nós temos que ser mãe... Oi, estão me ouvindo? Nós precisamos ser mãe... Fecha os microfones aí para não atrapalhar. Então, vamos lá. Eu coloquei aí um coração e um cérebro numa balança. Então, eu costumo dizer que nós temos que buscar sempre um equilíbrio, e que é talvez a tarefa mais difícil, por isso que eu falo que é o hard skill, né? São ferramentas emocionais que nós precisamos trabalhar todos os dias. Então, no meu caso, eu tenho que ser mulher, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser filha, eu tenho que ser empreendedora, eu tenho que ser chefe, eu preciso ser líder, e vários outros papéis. Preciso ser amiga, e a gente precisa sempre ter um equilíbrio, por isso essa balança entre a emoção e a razão. Quando a gente fala de crise, você pergunta, meu Deus, como é que eu vou resolver esse Covid? Ou para alguma crença religiosa, você desespera um pouco. Por quê? Porque o Covid, ele é uma questão sanitária, e ele é uma questão de saúde. Então, você fica de mãos atadas, porque a partir do momento que nós temos um vírus invisível, onde não temos um tratamento e ninguém sabe lidar, e nós temos várias referências mundiais, você fica, em quem eu acredito? Qual caminho seguir? Vou buscar o meu médico. Então, nós temos uma situação de incertezas, nós temos situações, eu vou dizer, de um campo minado. Só que qual é a situação? Vou fazer uma brincadeira aqui. Quem tem boleto para pagar? Nós temos aí algumas pessoas escutando e assistindo. Então, vamos pensar. Quem tem boleto para pagar? Então, toda pessoa tem um boleto. Ou é da escola do filho, ou é do aluguel, ou é do condomínio, ou é de alguma coisa que ele comprou na internet, ou é alguma coisa que ele gosta muito, um tratamento estético, ou ele tem que pagar o psicólogo para trabalhar a saúde mental dele. Ou seja, na minha opinião, todos aqueles que estão vivos têm boleto para pagar. Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho que ser prudente, entender a crise do Covid, entender a crise política, econômica, financeira, emocional e até enfrentar uma doença. Então, se eu estou doente, com problema no rim, se eu tenho um problema de fígado, se eu vou precisar mudar os meus hábitos e mudar a minha alimentação, porque o meu organismo, de alguma forma, tem algum órgão que não está funcionando, de novo, eu tenho que fazer um equilíbrio. Então, é razão e emoção. O que é a razão? É o meu dia a dia, é o que eu desenhei para a minha vida, é o meu trabalho, é o que eu me propus a fazer, é um estudo que eu fiz, alguma coisa, é um caminho que eu resolvi trilhar para mim. Então, vamos lá. Se eu estou empreendendo na crise, o que é a primeira coisa que eu coloco? Então, uma palavrinha que está tão em moda, mas ela é muito mais forte do que estar em evidência. É o propósito. Então, eu peguei do dicionário firme intenção ou decisão daquilo que se busca alcançar. Então, qual é a finalidade? Então, vamos lá. Se eu estou no meio de uma pandemia, mas eu já tenho uma realidade, seja ela boa ou ruim, é a realidade que eu tenho. E eu não vou estalar os dedos e em 5 minutos mudo tudo. Adoraria ser a madrinha da Cinderela
E aí a gente ia fazer babt, bobt, bum, e tudo aconteceu. Mas somos seres humanos, como Janguier disse. Os seres humanos, ele tem uma capacidade de uma mutação muito rápida. Então, ele pode se deprimir ou ele pode se alavancar. E como que ele se alavanca? Eu tenho uma finalidade, uma postura de que qualquer coisa que me desafie, eu uso como combustível para crescer. Então, eu não vou afundar a minha cabeça. Ah, é fácil? Claro que não. São anos de hábitos. Então, o que eu penso? Eu tenho um propósito. Eu sou empreendedora, eu sou empresária, tenho mais de 500 funcionários e eu falei, como eu vou fazer para ajudá-los? Eu cheguei todo o meu time com um propósito muito firme e falei, 4, 5 pessoas dos meus líderes vão esquecer que tem Covid. Então, o que a gente fez? Em tempo muito ágil, eu falei, para de pensar em Covid e vamos crescer. Vamos pensar em crescimento. Laura, como nós vamos fazer isso? Vocês 4 vão trabalhar estratégias, esquecendo que tem crise, esquecendo que tem Covid e vamos desafiar o que nós podemos melhorar. Então, eu convido a todos para tentar fazer isso com a sua vida. Nós tivemos um índice de divórcio muito alto, porque tivemos que conviver mais com o cônjuge, com as crianças, em casa, com tudo. Realmente, quando a gente sai para trabalhar e mesmo que esteja produzindo, você tem um delay ou descansa, ou as caixinhas de disciplinas ficam um pouco diferenciadas. Quando a gente está em casa, naquele tuf, 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 com tudo acontecendo, você tem uma carga de pressão maior. Então, o que você vai fazer? Explodir tudo? Não. Disciplina, tentar pôr o emocional e o profissional um pouco melhor. Não estou aqui de blá, 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 mas eu acredito que é isso que nós precisamos fazer. Não tem fórmula mágica, porque nós temos boleto para pagar, nós temos que viver, nós temos que manter a nossa saúde e nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos. Então, o que eu vejo? Quando a gente busca os nossos sonhos e a gente tem um propósito muito forte, a gente tem que sonhar mesmo na crise, mesmo com pandemia, porque a pandemia não vai passar tão cedo. Nós já temos as vacinas, temos a postura de cada governo, que não vou entrar no mérito, nós temos pessoas com muita vontade de resolver, nós temos pessoas que até querem resolver, mas que não sabem, e nós temos várias circunstâncias que a gente não está na nossa alçada. Então, o que nós precisamos fazer? No sentido figurativo, o que é o sonho? É um desejo muito forte, muito intenso. Então, se eu não quero brigar com meu marido, eu vou ter que ter calma, nem que eu tomo duplo chazinho de camomila. Ou uma Heineken para quem precisar. Então, aí é critério, mas eu penso no chazinho de camomila, vou ler meu livro, que eu falo que o livro é o melhor amigo do homem, ele não dá palpite, e nós vamos ter que buscar esse equilíbrio para ver o que nós vamos fazer. Então, quando a gente tem crise, nós precisamos trabalhar uma coisa muito forte, que é a resiliência, é o poder de recuperação. Então, primeiro a gente leva um susto. Qual é a crise? Política, econômica? Tive um diagnóstico de um câncer? Tive uma situação de uma adversidade que eu não vou saber lidar, ou até o momento eu não tinha isso na minha vida e no meu plano de vida. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiro de tudo, de novo, o equilíbrio, respira, vamos tentar ver por onde eu vou, que caminho eu vou. De repente, eu sou demitido, o que eu vou fazer? Então, vamos por parte. Eu tenho seguro-desemprego? Eu tenho uma reserva? Como eu vou fazer? Então, a crise, ela vem para nos ensinar. Eu tenho uns ensinamentos judeus, que eu gosto muito, eu sou católica, mas eu tenho alguns amigos judeus, eles me dão alguns livros judaicos. E eles falam o seguinte, que tudo aquilo que a gente está passando é porque era necessário. São posturas, são referências, é a maneira de encarar. Mas o judaísmo, ele tem uma coisa muito importante, muito forte. Então, ele acha que todo ser humano é completo, ele consegue passar por crises, ele consegue se superar, porque ele é um ser humano completo, porque Deus o protege, e que ele coloca que tudo aquilo que a gente passa, porque a gente deveria passar. Então, eu acredito que a gente tem muita bibliografia, nós temos o Google, nós temos livros, nós temos várias ferramentas, nós temos o Instituto Êxito, que a gente tem aí milhões de cursos que nós podemos fazer. Então, o que eu penso? Quando tem uma crise, eu começo a avaliar dados. Eu tenho um sonho,
eu tenho um propósito e eu tenho que cumprir aquilo, mesmo com dificuldades. E a resiliência, ela faz parte disso tudo, porque nós temos uma capacidade de, mesmo que a gente leve uma porrada, a gente volta para o nosso estado natural. Então, mesmo que a gente leve uma rasteira, mesmo que a gente perca o emprego, a gente perca o marido, ou aconteça alguma coisa, como eu vou retomar? Então, eu sempre penso, a melhor forma de crescimento, aprendizado, é na crise. Agora, precisamos sofrer para poder aprender alguma coisa? Não, a gente pode se antecipar. E aí depende muito da atitude de cada um. Então, o ser humano, ele é perfeito. Ele pensa, ele trabalha, ele corre atrás. Cada um sabe reconhecer os seus defeitos. De alguma forma, ele vai receber um feedback, ou da família, ou do amigo, ou do colega de trabalho. De alguma forma, ele vai conseguir ter o feedback. Agora, o que ele vai fazer com isso é a grande diferença. Então, se você tem um feedback de alguém que fala, poxa, você foi tão ríspido comigo e eu queria tanto um abraço, aquela pessoa te quebra ao meio. E, às vezes, vamos pensar, a gente só precisa de um abraço mesmo. A gente só quer um desabafo, porque está tão pesado os ombros. Então, assim, às vezes não saiu como você gostaria, sabe? Você nunca imaginou que você seria demitido naquela hora. Um diagnóstico de câncer, você fala, meu Deus. E, assim, o que você tem que fazer com tudo isso? Ser muito confiante em si mesmo, porque só você vai poder resolver. Então, quando tiver uma crise e uma porrada, pega tudo isso e faz uma coisa linda. Usa como um combustível para você poder crescer e continuar andando. E aí eu falo o seguinte, com resiliência, nós precisamos, se vai empreender na crise, o que nós precisamos fazer? Estudar, é o cérebrozinho. Então, a gente põe todo o nosso mindset, para quem não fala o inglês, o que é o mindset? É a maneira de você pensar. Tudo que está dentro aqui da sua cabecinha, como você vai trabalhar aquela vontade que está no seu coração. E se você não fizer esse equilíbrio, não vai dar certo. Porque eu preciso amar aquilo que eu faço. Felizes aqueles que conseguem trabalhar e que têm um companheiro e que consegue ter um conjunto de vida, que exerce seu plano de vida com tranquilidade, com leveza e coisas boas. Mas nem sempre é assim. Nós podemos ter relacionamentos abusivos, nós podemos ter frustrações, nós podemos não ter um companheiro, nós temos uma saúde que a gente não gostaria, mas paciência. Então, eu tenho uma frase ótima, é o que temos para hoje. Meu plano B, adoraria o plano A, mas eu já faço o plano B e já faço o plano C. Eu tenho 2 filhos, eu fui mãe depois dos 40. Então, vocês imaginam, eu ainda consegui ter um menino e uma menina. Eu fui mãe aos 39 e aos 41. O meu pequeno, de 6 anos, ele fala assim, mamãe, não tenho o que a senhora gostaria, mas tudo bem, mamãe, é o que temos para hoje. Mamãe, eu não gosto de azeitona. Eu vou tirar, vou comer essa comida aqui, mamãe, que eu já entendi, nós estamos cansados. Então, você coloca hábitos e atitudes na sua vida que você já ensina a criança de 6 anos a falar, meu filho, vamos fazer um prato. As crianças hoje são mais inteligentes do que a gente. Eu mudei recentemente, tem que ligar as televisões. Eu não sei fazer isso. A minha filha de 9 fala assim, mamãe, deixa comigo que eu providencio. Mas eu vou precisar da sua senha. Você faz junto comigo? Então, você coloca ritmo e você vai ensinando desde criança, desde a fase adolescente. É fácil? Claro que não. É enlouquecedor que você vai fazer assim, socorro. Mas aí você, de novo, o equilíbrio veio. Então, isso é uma crise. Então, vamos voltar para o empreendedorismo. Quando você tem líderes, ou quando você vai montar um negócio, ou quando você tem que tocar um negócio já em andamento, você precisa de pessoas. Então, nós temos que ter o plano A, o plano B, o plano C. Nós precisamos, é o que temos para hoje, não que vamos ficar tranquilos e acomodados, não. Mas nós temos que saber aprender com a situação, com a circunstância. Não temos outra saída. E todos têm uma situação de frustração, uma situação de decepção. Então, o que nós vamos fazer com isso? Respira, vamos ver o que temos. Então, se queremos ver o que temos, nós temos que correr atrás de estudo, de sabedoria, entender do assunto. Se eu for vender picolé, se eu for vender cachorro-quente, se eu for fazer curso online, se eu for resolver fazer um Instagram de viagens, se eu vou querer compartilhar a minha vida de uma maneira com um coach emocional, não importa.
o que você decidir, você tem que ter um sonho, um propósito e resiliência. Sabedoria, correr atrás. Então, para isso, hoje tem uma palavrinha que se chama compliance. Quase ninguém sabe, ou se sabe, às vezes se confunde, ou às vezes é meio complicado. Então, o que é o compliance? Eu me proponho, dentro do meu sonho, dentro do meu propósito, cumprir e executar e realizar tudo com conformidade, com ética, com a lei, com os códigos, tanto internamente como externamente. Então, não é fácil. Mas, por exemplo, quem mora em condomínio tem que seguir a regra do condomínio. Se você compra um carro, você tem que seguir como dirigir esse carro, como mudar a hora desse carro, como colocar a ré do carro. Então, não adianta ficar revoltado. Ou você segue uma trilhazinha que vai te dar um caminho mais fácil, porque ele está te dizendo e te ensinando. Agora, eu pergunto, fazer uma enquete aqui. Quem lê manual de instrução? Eu acho que quase ninguém, mas ele está lá, eu também leio. Bula de remédio, tá tudo lá, mas nem todo mundo lê, né? Gostei de ver aí, Marcos, viu? Eu leio bula de remédio, eu não sou neurótica, mas eu sou bem sistemática, detalhista, curiosa. Então, a gente precisa sempre saber as consequências. Então, vamos lá. Você pega o carro e já vai saindo. Você pega o remédio e já vai tomando. Cada um, sem julgamento e sem juízo de valor. Mas pode ter um caminho mais difícil ou mais complicado. Então, na crise, fique mais esperto. Observe o caminho. Vê os sinais, como a gente fala, né? Quem é solteiro quer arrumar um namorado, aí você fala assim, ai, meu Deus, homem bonito, gente boa, não tem filho, peraí, deve ter alguma coisa. Aí você começa a ver os sinais. Para o negócio, é a mesma coisa. Se você vai comprar uma empresa que já está em andamento, quais são os números? Por que as pessoas querem vender? Por que não estão satisfeitos com esse negócio que eles mesmos criaram, se eles são os fundadores? Qual é a realidade? Então, nós precisamos do compliance, porque a ética, a execução de tudo aquilo que nos propomos a fazer com dignidade, com o bem-estar das pessoas, olhando de dentro para essa empresa com carinho, com amor, porque se você está querendo comprar, ela vai ser sua. Você pode não ter fundado, mas a partir da hora que você quer adquirir essa empresa, ela vai passar a ser sua. Então, olhe com carinho. E o compliance, ele faz parte de tudo e qualquer coisa. Aí você fala assim, mas está em crise, mas espera aí. Você tem o dinheiro? Tem. Você quer trabalhar? Você estudou os números dessa empresa? Vale a pena? Entra de cabeça. Mas para você entrar de cabeça, olhe bem o seu terreno para ver se ele não está num campo minado. Porque, às vezes, você quer comprar as coisas porque está num preço bom, mas não olha a fundo. Então, toma cuidado. Não adianta ser muito astuto, muito ousado, muito afoito. Todo mundo hoje, ninguém quer começar ganhando 2 mil, já quer ganhar 20, 200 mil. Por que as startups às vezes não dá certo? Porque você tem que ser passo por passo, tijolo por tijolo, tem que começar devagarinho. O nosso amigo Janguier aí, ele bem sabe disso, melhor de todos nós aí, ó, tijolo por tijolo para conseguir alguma coisa. Só que hoje os meninos, a mídia, as giants, né, os unicórnios, todo mundo já quer ganhar no top, 1 milhão, 300 mil. Não, eu brinco aqui com meus meninos, olha, se você ganhar R$300, que você consiga economizar, dos 300 você vai para 3 mil, do 3 mil você vai para 30 mil, de 30 mil você vai para 300 mil. Agora você tem que ter calma, paciência, resiliência, dedicação, comprometimento. E tudo isso faz parte na crise. Porque se eu só ficar olhando crise, 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 eu não consigo olhar para o outro lado. Eu preciso ter um horizonte. Eu preciso enxergar a oportunidade onde ninguém vê. Eu preciso pensar fora da caixa. Eu preciso realmente fazer a diferença. Como eu faço a diferença? Com curiosidade, prestando atenção, com estudo e muito comprometimento com aquilo que eu me proponho a saber. Então, o que eu falo? Nessa outra transparência, eu gosto de pôr a imagem, porque nós trabalhamos com todos os sentidos. Já que nós não estamos presencial, que eu adoro um face-to-face, mas já que não dá, põe assim, ó, um menino estudando. Põe seus filhos, põe as pessoas jovens que estão do seu lado a estudar.
Acho que esse é o objetivo e grande propósito do êxito do Instituto, porque isso é muito bacana. A gente tem aqui todo um trabalho que a gente faz com as nossas pessoas, nós levamos para o Beto Carreiro World, nós desafiamos a nossa liderança, nós treinamos, nós colocamos coisas novas na cabeça deles, porque não pode ficar só McDonald's. McDonald's já é uma escola, já é maravilhoso, mas a gente tem que sempre superar e ir além. Então, quando a gente trabalha isso, é muito bacana, porque você consegue fazendo ali no seu ambiente, olhando para fora, abrindo os olhares para todos os lugares. E aí, que coisas boas, com conhecimento, com equilíbrio, com tudo. Eu coloco aqui, ó, lembra do meu coraçãozinho, do meu cérebro? Quando cada um corre atrás da sua parte, eles andam juntos e vão brindar. Porque a outra coisa boa que nós precisamos fazer, mesmo na crise, é celebrar as coisas boas. Nem todo mundo está tão quebrado, ferrado, complicado, que não pode tomar um vinho com uma pessoa que gosta, não pode comer uma fruta e se sentir bem. Pequenas coisas, não precisa de gastos exacerbados para tirar foto e colocar no Facebook, para colocar no Instagram. Esquece um pouco as redes sociais. Vamos trabalhar as coisas que realmente importam, menos é mais. Eu estou feliz comigo e quero correr atrás e eu quero pagar meus boletos. Então, a razão e a emoção, elas andam juntos, sempre com equilíbrio. Espero que vocês gostem aí dessas gravurazinhas que a gente está colocando. Já está terminando. Então, vamos lá. Como o nosso desafio é o Facing the Giants, eu coloquei aqui que o que é? Nós precisamos trabalhar nós mesmos, o nosso coração, a nossa cabeça e o que conseguimos entregar. Então, o resultado de enfrentamento de crise é o que nós conseguimos entregar. Quais são os resultados que conseguimos alcançar dentro de tantos desafios? Então, vamos lá. Eu tenho medo de errar. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou perdendo meu tempo? Mas eu tenho tantos obstáculos. Eu não tenho R$1. Eu não tenho dinheiro. Estou com um monte. Eu vou ser despejado. Eu estou tão inseguro, estou tão mal. Como que eu resolvo tudo isso? Então, de novo, eu tenho que enfrentar os meus medos e eu tenho que correr atrás de alguma coisa que realmente vai ser diferente. Quando eu coloco o coraçãozinho e o cérebro brindando, é tipo assim, alguma coisa de boa eu tenho. E outra, no meio de pandemia, o fato da gente já ter saúde, a gente já tem que ficar feliz. O fato de eu estar respirando sem um respirador, já tenho que estar feliz. Então, por que eu falo da crise? A crise faz a gente pensar e ser diferente. E aí eu ponho uma outra brincadeira. Antes de eu ter filho, eu tinha uns 28 anos, eu não era tão ousada, sempre tive medo de montanha-russa. Mas eu resolvi saltar de paraquedas. Eu até procurei uma fotografia minha saltando de paraquedas, mas como eu estou mudando de casa, quando Carol me ligou, eu não quis falar não, Carol. Então eu falei, eu estou tanta caixa na minha casa, que eu falei assim, eu procurei uma foto minha saltando de paraquedas. Por quê? Para a gente ser diferente. Ninguém precisa ser tão louco, mas a gente precisa ser ousado. Quando eu fui ao Vale do Silício e fui à China, eu falei assim, gente, eu saí de Cuiabá, estou em Xangai. Como é que eu consegui isso? Minha história é igual de Janguier, eu nasci pobre, distribuí muito folheto na rua para ganhar R$20, para correr atrás, para comprar um livro, para tentar, computador nunca tive, eu pegava da escola. Mas eu corria atrás do jeito que eu podia para tentar conseguir R$20, R$30 para comprar o livro que eu precisava, ou um tênis da moda, vai. Então, o que eu falo? Escute o seu coração, tenha atitude e, principalmente, tenha mais coragem do que medo. E se vocês puderem assistir o filme do Batman, o Batman Begins, ele fala assim para o Alfred, por que a gente cai o tempo inteiro? Por que eu tenho tanto medo de morcego? Para a gente aprender a levantar. E nós podemos ter 70 anos, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. Se estamos respirando aos 70 anos, a gente cai para aprender a levantar. Então, tenha sempre mais coragem do que medo, realize seu sonho, viva o seu plano de vida e seja feliz. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu agradeço muito, estou à disposição para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, espero que tenham gostado. Um beijo grande, estou por aqui. Que legal, Laura. Muito boa essa palestra. Logo, é possível empreender na crise, né, pessoal? A gente sabe que na vida
a gente sempre passa por dificuldades, adversidades, muitos obstáculos, muitas pedras, como estamos passando agora, né, Laura? Sim. Mas eu acho que o maior desafio é a gente ir tirando cada pedrinha que está no caminho e ir passando. Vai passando, vai aprendendo e vai correndo uma hora certa, né? Exatamente. Mas, acima de tudo, a gente tem que ser resiliente para superar essas dificuldades. Devemos empreender na crise, né? Aí, muita gente pode dizer, mas eu não nasci resiliente. Olha, pessoal, a resiliência não é inata, nem inerente ao ser humano. Ele pode adquirir a resiliência. Embora, já dizia nosso amigo Geraldo Rufino, David falou sobre ele, que o ser humano é o ser mais resiliente do mundo, né? Mais do que os animais irracionais. Porque, para nascer, ele teve que vencer 70 milhões de espermatozoides. Do contrário, seria apenas uma porra fodida. É tipo isso, não servia para nada. Não servia para nada. É o que diz Geraldo Rufino. Então, nós já somos resilientes. Nós somos altamente resilientes. Uns com menos, outros com mais resiliência. Sim. Porque essa é a capacidade de a gente superar as adversidades, né? Os erros, os obstáculos, as dificuldades, e de a gente aprender com nossos erros, com nossos fracassos, com nossas quedas, porque os erros, os fracassos e as quedas são os nossos maiores professores, né? E para sermos resilientes, a gente tem que observar, tem que se nortear, tem que se disciplinar por alguns princípios, né? Um deles é que os nossos obstáculos, os nossos erros, as nossas quedas, os nossos fracassos têm que ser considerados grandes professores das nossas vidas. Grandes professores da nossa vida. A gente tem que aprender com nossos erros e nossos fracassos. Embora seja mais barato e menos doloroso aprender com os fracassos dos outros. Não é isso? É muito... Então, vamos observar os outros, vamos modelar, né? Vamos ver. Vamos modelar os outros. Quem é que quer montar uma rede de franquias? Modele-se em Laura, que já tem não sei quantas franquias da McDonald's, já tem não sei quantas empresas. São 23 anos já. Então, olha o que ela fez. Ela deve ter errado, mas não está errado. Mas, então, para não errar de novo, eu já errei muito também, então a gente aprender com os erros dos outros para... São os tombos, né? Mais barato e menos doloroso. Mas um dos princípios também é a tolerância, né? A gente tem que ser tolerante, tem que ser flexível. A flexibilidade faz com que a gente sofra menos, né? Procure ser mais feliz. Se temos a pandemia, se temos o coronavírus, que adianta estar enfrentando o coronavírus? Não, sejamos tolerantes à situação, à adversidade, para que a gente possa viver melhor, né? E, em sendo empreendedores, temos que ser resilientes, mas, sobretudo, temos que viver, nós e as nossas empresas, sempre observando a compliance. Isso. Ela falou sobre isso. É de extrema importância que tenhamos compliance em nossa empresa. Ética. E aprendamos e sejamos éticos, honestos, íntegros. Vivamos de acordo com a legalidade, com a moral e os bons costumes. Ou seja, isso eu chamo de ter iluminação divina. O que é ter iluminação divina? Não é ser evangélico, religioso, não. É você fazer as coisas certas, viver de acordo com os mandamentos e ensinamentos de Deus. Quer fazer a coisa certa, viver de acordo com a moral e os bons costumes. Então, tenhamos compliance em nossas vidas, e não só apenas na vida das empresas, mas em nossas vidas, sobretudo. Então, quero parabenizar a nossa conselheira, Laura Oliveira, foi show de bola a colaboração. Obrigada. Você já gravou seu curso, não? Hã? Ainda não, mas eu vou fazer, pode deixar. Eu resolvi uma casa, eu falei, construí uma casa na crise. Olha que exemplo, eu quase morri, mas tudo bem, mais um desafio. Eu quero dividir uma última história. Nós fizemos um trabalho com pessoas surdas, Janguier, agora na pandemia.
porque a gente viu a necessidade de fazer a empregabilidade de pessoas. Depois eu gostaria de compartilhar com vocês a cartilha que nós fizemos. Nós estamos com 4 pessoas surdas dentro das franquias do McDonald's, e a gente está vendo que é algo muito extraordinário e a diversidade faz a diferença. Então, em plena crise, nós contratamos 27 refugiados com a ajuda do Exército e da ONU, conseguimos fazer um trabalho com 4 pessoas surdas, inclusão e diversidade, e ainda colocamos 6 idosos. Então, a gente está muito feliz com esse trabalho, que mesmo com crise, nós conseguimos fazer e ajudar várias famílias e poder ainda garantir, além de não demitir ninguém, ainda proporcionar novos empregos com inclusão e diversidade. Então, a gente está muito feliz por tudo isso. Nós estamos aqui à vontade para vocês. Parabéns, Laura. Parabéns. O nosso sócio Pablo Wilgietti, cadê Pablo? Que tem uns livros muito interessantes. Pablo que tem um livro sobre felicidade, né, que não andou, né? Pablo, cadê você? Ele fez uma poesia para o Instituto. Cadê que ele? Lindo! Pablo. Bom, enquanto Estava Pablo... aqui agora. Acho que ele está voltando. Ele está aqui. Pablo? Oi. Cadê a nossa poesia? Eita, danado. Aproveitando enquanto eu abro aqui, vocês estavam falando do Geraldo Rufino. E um belo dia eu estava aqui agora em dezembro, logo após entrar no Instituto, e eu citei a história do Geraldo Rufino para meu sócio e para um fornecedor, e fui-me embora. Isso eram 8h30 da noite, e no meio do caminho, quando eu chego em casa, que eu tiro o celular no bolso, tem uma ligação do Geraldo Rufino no meu WhatsApp. E vocês falando aí sobre as pedras, né? Eu achei estranho quando eu olhei a foto, digo, rapaz, eu acabei de comentar a história do Geraldo com meu sócio, com um fornecedor, um parceiro de negócio. E falei com ele, troquei ideia, e ele mandou para mim um áudio dizendo, né? As pedras no caminho, na verdade, se tornam degraus para que a gente suba ainda mais alto, né? Tem tudo a ver com a resiliência, com a forma como a gente enxerga as dificuldades que encontramos, e por mais que seja doloroso essa passagem, se você ressignificar ela, tirar o lado positivo das dificuldades, elas realmente vão se tornar degraus para que a gente suba cada vez mais, um dia após outro, e alcance os objetivos. E a poesia que eu fiz, eu mandei para a Lívia na reunião passada. Eu tenho uns insights, e quando eu vejo, existe um textinho pronto na cabeça, né? Eu digo que é um textinho, não digo que é uma poesia, não. E o que eu mandei para a Lívia foi o seguinte: gratidão, palavra simples do tamanho da imensidão, nasce naturalmente no coração dos que sabiamente aprendem a lição. Gratidão, reconhecimento, contribuição, com o bom que a vida lhe deu e também com as coisas difíceis que virão. Gratidão, lição de vida que se aprende no chão, nos degraus da vida que cada um subirão. Ser grato é poder doar como retribuição, na vida, na boa luta de coração. Isso é um sentimento que eu tive durante a nossa reunião anterior, e quis doar naquele momento. Não foi possível, acabei enviando para a Lívia, ela gostou e abriu esse momento aqui para mim, que eu sou muito grato por fazer parte desse nosso propósito, que é de grandiosíssima valia para o mundo, né? A gente vai mudar muitas histórias ainda nessa caminhada. Obrigado, Pablo. Se Deus quiser, vamos ver, viu? Pessoal, uma pergunta, já estamos tarde, não adiantado da hora, uma pergunta para cada palestrante, né? Uma para Denis e outra para a Laura aí. Presidente, eu tenho um para os dois. Os dois, logo. Você duas, né? Porque você é guloso, então faça por dois, depois outro. O que acontece? Bom, primeiro, parabéns pelas palestras, né? As palestras realmente foram fantásticas e, na verdade, se complementaram, né? Então, assim, isso foi muito produtivo e positivo. E ambos trabalharam com propósitos, né? Aí eu pergunto, principalmente para nossa última palestrante, né? Como é que trabalhar esses conceitos dentro de um universo corporativo, né, Laura? Que, Sim. Por muitas das vezes, a gente vê assim, pessoas completamente despojadas de propósito. Puxa, hoje nós pegamos uma estatística que revela que mais de 80% dos brasileiros são infelizes no seu trabalho. Ambos mexem justamente com trabalhabilidade, empregabilidade, até melhor dizendo, né? Empregando o termo de forma mais apropriada.
como é que se conscientiza as corporações, o empregado dessas corporações na questão do propósito de vida de cada um, ou dos propósitos de vida de cada um? Deve ser um certo desafio. Eu queria que vocês compartilhassem essas histórias com a gente. Valeu, Posso falar obrigado. um pouquinho? Posso falar primeiro? Claro, querida. Vamos lá. Olha só, eu comecei como franqueada McDonald's muito menina, então eu acho que depende muito da identidade do líder e quem está na frente, do fundador da empresa, ou do executivo, do CEO, quem comanda. O que nós fizemos? Eu, como eu te falei, eu distribuí folheto na rua, eu sou de Cuiabá, lá, vocês que são de Recife, lá era 40 graus na sombra. Então, você sentia uma necessidade de quem estava coordenando trazer uma água, deixar você descansar 5 minutos e tal. Então, quando você sente na pele como é difícil essa situação toda, você coloca internalizando na sua cabeça que você precisa tratar bem as pessoas. O Janguier fez uma fala muito bonita. As empresas, às vezes, elas são estáticas, mas elas podem ser transformadoras a partir das pessoas que fazem parte nelas. E eu faço muito isso. Eu agora vou fazer um pouco da minha propaganda. Nós somos Great Place to Work, nós estamos em 3º lugar América Latina e 1º lugar Brasil. Por quê? Por causa das nossas práticas. Então, a gente tem uma frase que é o jeito leve de ser levo. O que é ser leve na Levo? Não é ser leve numa outra empresa, por exemplo, acho que em outras empresas. O jeito leve de ser leve é com o balcão bombado de gente. Vocês conhecem McDonald's, é um drive-thru lotado com uma fila, então eu tenho que estar calmo. E eu tenho que ter ferramentas que deixem os meus funcionários calmos. Então, como é que eu faço? Nós criamos o PP Break. O que é o PP Break? Nós temos a sala de break. Então, eu falei para você que a gente trabalha com surdos. E nós trabalhamos com trans. Para trabalhar com trans, para que a gente tenha a dignidade de todos, nós reformamos os nossos banheiros fisicamente, investimos dinheiro em reformas para ter banheiros individuais e unissex. Então, eu tenho banheiro para mulheres, eu tenho banheiro para os homens, eu tenho banheiro masculino e feminino, que é cabine individual, para proteger a dignidade e o respeito de todos. Então, eu estou tentando, Janguier, fazer com que os prédios, em vez de fazer o salão de festa com banheiro masculino e feminino, ele faça 2 banheiros unissex. Põe a pia para fora por causa da pandemia. Então, na crise, a gente descobriu como a gente fazer para criar o bem-estar. E a partir da hora que você transforma um banheiro para dar esse bem-estar para essas pessoas, eles sentem na pele para fazer a diferença. E aí a gente criou comitês de diversidade e inclusão. Então, eu tenho meu RH, que converse com as pessoas, que prepara o time para receber um refugiado, que prepara o time para receber um trans, prepare um time para receber um surdo, porque todos são seres humanos. Então, quando você trabalha na prática, eu vi aí que você está com sua menininha, é o que ela está vendo. O papai está trabalhando, o papai está mais pertinho de mim, mas eu não posso falar com o papai agora, porque ele está fazendo um trabalho. Então, você vê, lembra do início da palestra, nós somos vários papéis em todo o tempo. E um dos papéis que a gente tem que trabalhar na organização é o propósito com o compliance. Então, eu trabalho com ética, eu faço diferença de que forma? Dentro do que eu consigo. Eu sou uma empresa de médio porte, eu tenho que saber o financeiro, se eu tenho condições de fazer. Eu não posso querer fazer tudo com dinheiro porque eu não tenho, mas eu preciso ser criativo. Então, eu vou trabalhar a inclusão, a diversidade, conversando com as pessoas. Agora, eu vou fazer uma coisa fantástica. Eu vou valorizar o meu profissional. Então, eu faço um plano de carreira muito forte, onde não tem diz que nem confusão, e a gente dá muito feedback. Então, a gente fala para as pessoas de uma maneira escrita, que a gente chama de avaliação de desempenho, para a gente poder dar por escrito o que ele precisa melhorar, o que ele traz de demanda para a empresa. Então, uma coisa que eu falo, vamos aprender a ouvir as nossas pessoas, porque eles nos ensinam muito. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente trabalha o dia a dia na realidade, sem blá, blá, blá. Show de bola. Davidson. Incrível, Laura. Acredito nisso muito, né? Você falou muito sobre a cultura da sua empresa e aí é dever do empreendedor, do gestor, né, atentar para isso e entender cada vez mais o conflito primeiro, o conflito de gerações dentro das organizações, né? Funcionava há um tempo, não funciona
hoje e principalmente para aquelas pessoas, né, para esses jovens que precisam sentir parte, né? Eles precisam se sentir no todo. E é o que a gente fala. Antigamente, as pessoas davam muito valor ao resultado final. Agora, é muito mais viver essa trajetória, né? Viver essa trajetória, entender isso e buscar, durante a jornada, entender os motivadores de cada um. E para aquele profissional que está nos assistindo, né? Eu no meu livro Decifre Seu Talento, eu falo muito sobre isso e tem uma matriz prática, matriz da plenitude profissional, né? Que é o seguinte: eu acredito que a junção de 4 fatores fundamentais para você descobrir o seu propósito, para você descobrir se o lugar que você está é realmente o lugar ideal para você, né? O primeiro é a paixão, né? O quanto que você é apaixonado por isso, de 0 a 10, o quanto que você é apaixonado, o quanto que te move, te dá prazer aquilo que você faz, né? E aí depois é o talento também, né? O quanto que aquilo que você exerce hoje, né, explora as tuas habilidades, o quanto que o teu talento ele é colocado, posto a jogo, né? E depois, o quanto que a tua contribuição, né, quanto que você consegue, através do teu trabalho, através daquilo que você faz, contribuir com as pessoas ao teu redor, primeiro com a tua família e depois com as pessoas ao teu redor e com a sociedade, né? O quanto você consegue contribuir. E, por último, a tua sustentabilidade. Então, essa matriz de paixão, talento, contribuição e sustentabilidade, né? O teu retorno sobre aquela atividade que você está exercendo, e aí isso para o empreendedor também é muito importante, fazer esse mapeamento, ele vai fazer a diferença. Então, de maneira prática, a questão do propósito, tanto para o profissional quanto na visão do empreendedor, do gestor, que deve sim levar isso em consideração. E, André, é exatamente esse o propósito do GoIT, né? Proporcionar para as pessoas a qualidade, a qualificação e proporcionar também para as pessoas o lugar certo, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus motivadores e com o cargo ideal, a função ideal para se trabalhar. Obrigado, Davidson. Obrigado, Laura. Foi show de bola. Muito boa reunião, muito boas palestras. Presidente, permite? Todos. Diga, quem é? Alexandre, minha primeira participação, vamos assim dizer. Hoje tive a oportunidade de acompanhar no início, eu estava me deslocando, mas vi aí desde o primeiro momento onde foi comentada aí a pauta que a Lígia está assumindo aí, a diversidade, esse movimento todo aí, que é extremamente pertinente, sobretudo no país que vivemos. E aí, quando a Laura traz um comentário agora dos surdos, dos deficientes, vamos assim dizer, e também dos idosos, e aí entra o Marcos um pouco na conversa com a parte jurídica, a gente está num momento do nosso país previdenciário, vamos assim dizer, que as pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar até mais tarde. E por que trabalhar e não empreender? Então, eu vejo que talvez, enquanto instituto, nós temos também uma responsabilidade grande também com esse público mais sênior, vamos assim dizer. Por que não empreender? Sobretudo no momento de pandemia, onde toda essa população foi obrigada a fazer parte da tecnologia. Todos os nossos avós, mães, mas todo mundo teve que aderir à tecnologia. E por que não fazer com que essas pessoas, que a gente já tem alguns exemplos no Brasil afora, de pessoas sêniores empreendendo, fazendo da crise, como o Márcio falou, criar crie, por que não o Instituto esse também ter esse olhar? Quando a gente fala diversidade, na palavra diversidade, tem idade. E é algo que a gente não pensa quando fala-se em diversidade nos idosos. A gente pensa sobre vários aspectos de diversidade, seja cultural, seja de preferências, enfim. Mas o idoso, que hoje é uma fatia extremamente carente em nosso país,
extremamente... Você imagine um idoso que não tem um filho ou alguém que possa apoiá-lo. Como é que essa pessoa está sobrevivendo nesse momento de isolamento? Então, assim, eu acho que tem um ponto bem importante social que o Instituto ISO, e mais uma vez eu peço licença, eu estou entendendo agora como funciona, a gente pode ter um olhar um pouco maior, tanto para os deficientes, como a Laura bem trouxe, eu sou extremamente adepto disso aí, como também dos idosos, que é uma fatia que eu acho que há uma responsabilidade grande, sabe, da sociedade, e aí falando de empresários e pessoas que podem fazer a diferença. Eu acho que a gente pode criar eu me disponibilizo, obviamente, a fazer parte aí, se for o caso, uma ilha da diversidade, de trazer esse olhar para o idoso, que são pessoas empreendedores, sim, que têm uma larga escala de história na sua vida, na sua jornada, e talvez precise até de apenas uma oportunidade, um olhar diferenciado no sentido de ter materiais, como a gente está pensando, até comecei num privado aqui com a Everton, com o Carol, como a gente está pensando em trazer conteúdos, por que não pensar em conteúdos de coisas que possam atingir esse público também, que possa ser algo que a gente possa, sabe, desde aqueles lares de longa permanência de idosos, não sei. Mas, enfim, é só uma semente que eu gostaria de plantar aqui. Eu acho que quando eu digo que o objetivo do Instituto Êxito é estimular o empreendedorismo, é transmitir educação empreendedora para as pessoas, para os jovens, eu digo jovens de 8 a 100 anos, né? São as pessoas que precisam. Mas o objetivo nosso é transmitir habilidades, criar habilidades, transmitir técnicas para criar habilidades socioemocionais e técnicas nas pessoas que precisam. Pode ser idosos, pode ser jovens, aqueles que precisam, inclusive deficientes também, né? A gente não pode perder o foco. O foco aqui é estimular o empreendedorismo nas pessoas. Inicialmente, para que as pessoas empreendam na vida e depois nos negócios. Mas essas pessoas, pode ser deficiente, pode ser idoso, desde que careça, todos os nossos produtos estão à disposição deles, que são as mentorias, que são os cursos, que são os vídeos inspiracionais, que são as palestras, a gente vai ajudar com isso. A gente não vai ajudar dando dinheiro, a gente não vai ajudar dando comida, embora a gente tenha feito campanhas, já fizemos campanha na pandemia, arrecadamos mais de 3.000 cestas, mais de não sei quantas toneladas de alimentos. Agora mesmo estamos fazendo uma campanha para ajudar a questão do oxigênio em Manaus, vários sócios doando, eu doei vários sócios, a gente faz campanha, mas o foco principal nosso não é estar dando dinheiro, dando isso, dando aquilo. O foco principal nosso é educação empreendedora, estimular o empreendedorismo das pessoas, né, para que elas empreendam na vida, nos negócios, seja deficiente, seja pertence ao grupo de LGBT, seja idoso, desde que precise. Esse é o nosso foco. Então, muito boas as suas observações, que já faz parte do nosso grupo. A gente precisa acentuar mais. Ok? Então, quero agradecer... Obrigado, pela oportunidade aí. Davis, agradecer você, Alexandre Zebinato, Alexandre Gurgel, a Milene, que participou aqui, o André Paixão sempre conosco, Pablo Gietes, nosso sócio, e todos os nossos sócios e colaboradores, né? Dizer que foi excelente e até a próxima, né? Até a próxima reunião. Estamos aqui no Êxito trabalhando, conte conosco. Passa. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Boa tarde a todos. Até mais. Valeu.